Olá, amantes do saber, bem-vindos ao canal Vozes da Filosofia. Neste vídeo pretendo analisar, sob a ótica, sob o olhar da filosofia, o programa televisivo Big Brother. Para tanto, é necessário lançar algumas questões, como por exemplo, o que é o Big Brother, por que atrai tanta atenção do público, sobretudo do público mais jovem, porque tem grande audiência. E mais, o que a filosofia tem a dizer acerca desse programa? Ou seja, o que se oculta por detrás desse programa? Qual é, de fato, então, a sua lógica de funcionamento? Pretendo analisar sobre 3 aspectos este programa. Não interessa aqui fazer uma análise acerca da edição deste ano. Vamos analisar a sua lógica de funcionamento, que é justamente a mesma em todas as edições. Analiso então, pretendo analisar sobre 3 aspectos diferentes. Primeiro, aspecto a ser aqui considerado é justamente o da massificação da sociedade. É preciso dizer que, de alguma maneira, o programa conhecido como reality show, Big Brother, é uma espécie de autorretrato da sociedade brasileira. Ou seja, é um espelho da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser, como dizia Jean Baudrillard, este sociólogo e filósofo francês, o Big Brother é um autorretrato e, ao mesmo tempo, o próprio desastre da sociedade. De alguma maneira, podemos dizer que a sociedade brasileira se vê no Big Brother. Se identifica com o que se passa nesta casa vigiada por inúmeras câmeras. Dizer que o Big Brother é expressão da massificação da sociedade significa dizer que no capitalismo contemporâneo, ou na sociedade capitalista contemporânea, o Big Brother não deixa de ser um produto cultural, um produto da indústria cultural, que visa padronizar os nossos hábitos de pensamento, padronizar o nosso modo de pensar, padronizar o nosso modo de viver, padronizar o nosso modo de perceber o mundo, padronizar o nosso modo de agir em sociedade. Chamamos a isso de massificação, de uniformização do nosso pensamento e, ao mesmo tempo, da nossa própria conduta. Ou seja, o capitalismo ocupa, sobretudo, a classe trabalhadora, desde a fábrica, ou desde o local de trabalho, até o seu momento de lazer. De modo que esta ocupação resulta para o próprio sistema capitalista num grande benefício, porque produz como consequência o segundo aspecto que eu pretendo analisar, que é o da despolitização da sociedade. Ou seja, a esfera privada ganha grande visibilidade num programa como esse. Não é intenção, não é nenhum propósito do programa Big Brother instruir, informar, esclarecer o povo, a população, o público. Ao contrário, o que se visa é justamente o de
alienar a população, o público. E essa alienação diz respeito à própria realidade social e política a que todos nós estamos imersos ou inseridos. O programa visa, então, isso ele não mostra expressamente, esconder a realidade, ocultar a realidade brasileira, as nossas contradições sociais, as nossas desigualdades. De alguma maneira, podemos dizer, portanto, que a massificação e a despolitização da sociedade estão interligadas ou relacionadas entre si. Ou seja, o cidadão brasileiro é visto única e exclusivamente como um consumidor. Não é à toa que o Big Brother é um espaço publicitário, são muitos os anúncios publicitários, tudo é uma questão de preço, tudo é visto como uma mercadoria. Ou seja, tudo é comercializado. De tal maneira que a própria emissora poderia nos informar acerca, do lucro ou da lucratividade que obtém promovendo, realizando esse tipo de programa televisivo. Ou melhor dizendo, a despolitização, na verdade, se revela como um desvio da nossa percepção acerca daquilo que é essencial, fundamental para a nossa existência, tanto individual quanto coletiva. E esse projeto de despolitização faz parte da própria ideologia do sistema capitalista. É preciso não só ocultar a realidade, é preciso gerar aqueles mecanismos ideológicos que tornam isso possível. Ou seja, a vida privada invadiu a esfera pública, ou melhor dizendo, a lógica da vida privada, do interesse privado, invadiu a esfera pública de tal maneira que nada que é de interesse público é objeto de discussão, de análise, de enfrentamento nesse programa televisivo. As questões que aí são tratadas são meramente de interesse particular. O terceiro elemento, ou aspecto que eu gostaria de analisar, encontra-se ou está entrelaçado a esses dois primeiros. Ou seja, trata-se da naturalização das relações sociais, desta forma de sociabilidade chamada capitalismo. A naturalização das relações sociais, que são parte integrante, da nossa vida individual e coletiva, diz respeito ao fato de que no capitalismo o interesse individual
acaba por se sobrepor ao interesse comum, ao bem comum ou ao interesse coletivo. De tal maneira que neste programa Big Brother há uma exaltação, um enaltecimento da lógica da competição. Uma pessoa comum, anônima, ao ganhar um prêmio, ao ser vencedora, ao fim e ao cabo desse programa, é alçada à condição de celebridade. Não porque ela realizou um grande feito em benefício da sociedade, não porque ela realizou algo em proveito da coletividade, não, mas porque buscou a todo custo o seu próprio interesse, sacrificando muitas vezes princípios e valores éticos e morais que contradizem o próprio princípio da competição. Ou seja, a busca desmedida pelo interesse individual. Nesse sentido, então, o que nós podemos dizer é que esta lógica da competição, que está arraigada, entranhada, eu diria enraizada profundamente na sociedade brasileira, porque é uma sociedade regida pelo sistema econômico capitalista, ela nos conduz, né, a percebermos a nós mesmos como, né, pessoas que devem perseguir primeiramente os seus próprios interesses. Ou seja, a lógica da competição, ela se assenta sobre o individualismo possessivo, de tal maneira que é difícil concordar que existe uma sociedade brasileira integrada. É difícil de afirmar que existe, né, de fato, entre nós, a ideia de povo consolidada, teórica e praticamente. Nós temos, então, indivíduos que buscam, cada um, o seu próprio interesse, realizando, ou melhor dizendo, aplicando ou transplantando para a nossa sociedade o que é vigente, por exemplo, na sociedade americana. A ideia do self-made man, quer dizer, do homem que se constrói a si mesmo, sem esperar nada, por exemplo, do Estado. Ou seja, cria-se a mitologia do gênio, de alguém que é capaz, por suas próprias forças, de conquistar ou de alcançar o sucesso, a fama, o prestígio, ou melhor dizendo, alguém que por próprios méritos, né, chegou à condição de célebre, de celebridade. Portanto, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar aqui o seu like. Se você não se inscreveu, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo, né?
ative as notificações e até o próximo vídeo.